Perfeito, meus irmãos. Damos continuidade, então, aos nossos estudos bíblicos nas Escrituras, tendo como base a Confissão de Fé de Westminster. E hoje nós vamos começar o estudo do capítulo 5, que é o capítulo que trata da providência de Deus. Um assunto muito especial, muito especial. Irmãos vão ver no decorrer dos nossos estudos, especialmente considerando o que nós já aprendemos, o que nós já passamos. Nós passamos pelo capítulo 1 da Escritura Sagrada, passamos pelo capítulo 2, do ser de Deus e da Santíssima Trindade. Conhecemos os atributos de Deus. No capítulo 1 nós vimos regras de interpretação, revelação, como Deus se revela. Capítulo 2, do ser de Deus. Capítulo 3, nós vimos dos decretos eternos de Deus. Vimos que tudo é decretado fora do tempo, eternamente, pelo Deus soberano, que nada foge do controle dele. E então vimos os primeiros decretos dele, no tempo, que são os decretos da criação. Nós vimos como que a criação de Deus se dá, no capítulo 4. E agora, no capítulo 5, nós começamos a tratar da maravilhosa providência de Deus. Então, meus irmãos, vamos ler o texto da Confissão de Fé, especialmente no primeiro ponto. O capítulo 5 tem alguns pontos. Vamos partir do primeiro hoje e ficar nele. Que diz o seguinte: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então nós estamos diante do governo providencial de Deus. Nós vamos refletir um pouco sobre 5 pontos à luz desse texto do confessional. Primeiro, que Deus sustenta todas as coisas, inclusive todas as criaturas. Todas as coisas criadas e todas as criaturas são sustentadas por Deus. Vamos ver que Deus também dirige, dispõe e governa as ações das suas criaturas. Não só as criaturas de modo geral, mas também as ações e decisões dessas criaturas estão sob a providência de Deus. Vamos ver que o providencial controle de Deus está sobre tudo, sobre as suas criaturas e todas as ações delas, de todo gênero, desde a maior até a menor. Obrigado, bem. Que o providencial controle de Deus é a consistente execução do seu eterno, imutável e soberano propósito, e que o fim último da providência de Deus é a manifestação da sua própria glória. Nós vamos ver um pouco sobre o objetivo da providência também, no fim da aula. Partimos então para o primeiro ponto, refletindo sobre como Deus sustenta todas as coisas, inclusive todas as criaturas. Nós já vimos, meus irmãos, no capítulo 3 dos eternos decretos de Deus, que o eterno e imutável propósito de Deus predeterminou infalivelmente tudo o que acontece. Então, considerando isso que nós já aprendemos no capítulo 3, e aí eu destaco, inclusive, para quem irá assistir essa aula depois, que todas essas aulas pretéritas estão no YouTube já postadas. O capítulo 3 está lá, o capítulo 4 também. Então, considerando que o eterno e imutável propósito de Deus predeterminou infalivelmente tudo, absolutamente tudo o que acontece, tem-se que ele realiza o seu próprio propósito, não somente nas obras da criação, no capítulo 4 que nós vimos, mas igualmente em seu contínuo controle de todas as suas criaturas e todas as ações dela. Então nós vimos que, nos decretos eternos de Deus, Deus predetermina infalivelmente tudo. Nós vimos no capítulo 4 que, então, ele cria todas as coisas,
Ou seja, ele realiza o seu propósito criando, e agora vemos que ele realiza o seu propósito sustentando e controlando continuamente todas as suas criaturas e as ações dela. Essa é a providência de Deus. No Salmo 145, versos 14 ao 16, diz: O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Bem-vindo, irmão Tiago. Então, meus irmãos, no Salmo 40 e 145, nós vemos claramente que é o Senhor que governa todas as coisas. Ele que sustenta os que caem, ele que levanta os abatidos, todos os olhos esperam nele. Deus dá o mantimento para quem ele quer, no tempo certo. Abre a mão e satisfaz o desejo dos viventes. Os nossos desejos são satisfeitos por Deus. Absolutamente. Então, estamos diante da criação de Deus e da sua providência. E qual que é a relação sequencial, por assim dizer? A gente pode refletir sobre a providência à luz da criação de Deus, nessa sequência. Deus cria e, então, o que Deus faz depois que ele cria todas as coisas? Nós vimos isso no capítulo 4, volta a dizer. Depois que Deus cria, o que acontece com a criação de Deus? Nós vamos ver um pouco mais à frente sobre algumas visões acerca disso. Se Deus cria e não governa, Deus cria e abandona a sua criação. Mas prosseguimos então. Então, primeiro, Deus cria as substâncias das quais todas as coisas são formadas do nada. Nós vimos que Deus cria do nada. É o bara. Né? No princípio era Deus, era o verbo. O apóstolo João fala isso. E Deus cria do nada todas as coisas. Então, primeiro, Deus cria as substâncias. Ou seja, tudo que vai compor toda a criação. Então, tudo que tem na criação, primeiro Deus cria. Deus, então, dota essas substâncias criadas de propriedades e poderes. Reflitam, meus irmãos, um pouco sobre essa cadeia complexa. Eu quero destacar para vocês um pouco dessa complexidade que é a obra da criação, para a gente fazer essa conexão com a providência de Deus. Deus cria substâncias do nada, por meio das quais todas as outras coisas serão feitas e formadas, dota essas substâncias, que são a base de toda a criação, com suas respectivas propriedades e poderes, e Deus forma dessas substâncias, então, todas as coisas que existem, coisas orgânicas e inorgânicas. Então, no próximo passo, Deus dota essas criações de suas respectivas propriedades e faculdades, e por fim, Deus mantém-nas vivas e exercendo suas propriedades durante sua existência. E aí nós vemos a obra da criação de Deus. Deus cria do nada, complexamente, tudo que existe. Deus estabelece como cada coisa vai funcionar. Ele como um eterno, infinito programador perfeito, ele programa. Nós vimos em algumas aulas atrás sobre aspectos genéticos da criação de Deus, sobre como esses aspectos genéticos e toda a carga genética que nós temos já está no DNA, sempre esteve, não há nada de novo. O evolucionismo ele pode ser percebido como equivocado quando a gente analisa o DNA. Não há nada de novo no DNA. Todas as mutações que acontecem com toda a criação de Deus é uma mutação que já está prevista dentro do DNA, sabe? Tudo que acontece já está pré-programado desde o início. Então Deus programa todas as substâncias, todas as criaturas, tudo. E o que ele faz com essas criaturas? O que ele faz com a obra da sua criação? O que ele faz com tudo que existe depois que ele fez existir do nada? Ele mantém vivos e ele mantém funcionando. Então, um exemplo, a gente pode falar da fotossíntese das árvores. Deus cria a árvore e Deus faz com que essa árvore exerça a sua função.
na cadeia da criação. Se a função da árvore é crescer, fazer fotossíntese, respirar, filtrar ar, ser, por exemplo, refúgio para pássaros e outros animais, Deus garante que a árvore vai exercer a sua função com todas as suas propriedades. E a gente pode estender isso de forma exemplificando para todas as outras criações, né? E como eu disse, nós temos algumas visões deturpadas sobre a providência de Deus. Nós temos certo tipo de gente que até crê que Deus criou todas as coisas, como os deístas. Só que eles defendem que Deus criou, mas Deus não governa a sua criação. E nós temos também o panteísmo, que ele está basicamente no outro oposto do deísmo, que são visões heréticas e deturpadas de Deus, do nosso Deus, de como Deus desenvolve a, a criação e desenvolve a sua providência. No deísmo, nós temos um Deus que cria todas as coisas e um Deus que se afasta da criação. Muita gente crê nisso de forma prática, falando, não, Deus deu livre-arbítrio, Deus não interfere. Deus não interfere na criação. Deus nos deixou a humanidade. Ele criou tudo e ele se afastou. Ele é como um grande observador da, da, da história da criação. Esse é o deísmo. E o deísmo, nós temos um problema que é uma existência exterior a Deus. O ser humano e toda a criação, ele existe, então, fora de Deus, apesar de ter sido criado por ele, e completamente independente de Deus. Então, no deísmo, Deus se afasta e deixa as criaturas a bel prazer, e as criaturas se desenvolvem dessa maneira, de forma completamente independente e exterior a Deus. E o panteísmo, que eu disse que é o completo oposto, no panteísmo, nós temos aquela ideia de que tudo é Deus, e que tudo é parte de uma mesma substância. Então, uma árvore é Deus, ela não é criação de Deus, ela é o próprio Deus, ela é da mesma substância que Deus. E o panteísmo, considerando que Deus é a substância de tudo, então, em contrariedade ao deísmo, que Deus cria e se afasta, no panteísmo, Deus não cria. Deus é tudo. E tudo é Deus. Então não há nem a criação de Deus. Tudo é da mesma substância que Deus. E no panteísmo, nós temos uma existência interior e completamente dependente. Ou seja, tudo não só depende de Deus, mas tudo é o próprio Deus e está interiormente em Deus. E uma consequência do panteísmo é que Deus se torna a causa imediata de todas as coisas, e não a causa mediata, inclusive das paixões más. Então, no panteísmo, tudo que acontece é Deus e é obra direta das mãos de Deus. Não como nós aprendemos no capítulo 3 dos decretos, que a vontade da criatura não é violada, que as causas secundárias, elas permanecem sendo eventuais, ou seja, há ainda certo grau de eventualidade no desenrolar das circunstâncias. Ou seja, não é tudo robotizado. No panteísmo, nós temos esse grave problema, que como tudo é Deus, então tudo que é feito parte do próprio Deus. Então, as nossas paixões más, elas são obras do próprio Deus. Entendem? Então, nós estamos diante de duas deturpações graves da providência de Deus. E qual é a resposta a isso, meus irmãos? É o teísmo cristão, o chamado teísmo cristão, que é o que nós estamos aprendendo aqui, que é o que as Escrituras o que as Escrituras dizem sobre o governo de Deus. Somos um Deus que cria e um Deus que permanece sendo soberano sobre a sua criação. Então, Deus deu a todas as substâncias, materiais e espirituais. Nós temos que lembrar das questões metafísicas, né? Que o mundo não é composto só de matéria, e sim também de pensamentos, por exemplo. Pensamento é algo metafísico, fora da física. Então, todas as coisas, materiais e espirituais,
Deus dá a todas as substâncias, sejam elas materiais ou espirituais, uma existência real como entidades. Ou seja, não é tudo que é Deus, como no panteísmo. As coisas são reais. Nós somos diferentes de Deus, distintos de Deus. Viemos dele, somos criaturas dele, mas somos distintos dele. Nós somos entidades próprias, né? E, e as substâncias são verdadeiras e reais. Não há falsidade. É a realidade na criação de Deus. Exatamente como Deus criou. Nós somos do jeito que Deus nos criou. E essas propriedades possuem eficácia real, não é aparente. A criação de Deus, ela não é uma projeção, uma mera projeção, ela é real e ela gera consequências. Por exemplo, o homem como criatura de Deus, ele tem a sua existência real, verdadeira, fora de Deus, mesmo sendo criado por Deus, e o homem faz, fala, vive, toma decisões, e tudo que o homem faz tem consequências, e essas consequências são reais, elas têm eficácia. Eu influencio outras vidas e a própria criação de Deus com as minhas atitudes. Então, essas considerações um pouco abstratas sobre a ideia da providência de Deus, é para os irmãos entenderem profundamente como a criação de Deus ela é real, absoluta, diferentemente do panteísmo. Ela é real, verdadeira, ela possui eficácia, ela não é falsa, não é aparente, não é enganosa, como, por exemplo, a Matrix. As ideias da Matrix, né? Muita gente pergunta isso às vezes, e se nós estivermos vivendo numa simulação, nesse tipo de coisa, sabe? Então, para a gente entender que a criação de Deus ela é real e que as criaturas não são Deus como no panteísmo, mas são criaturas distintas de Deus, apesar de termos vindos todos dele. E em um ponto é que, apesar de termos eficácia e de sermos criatura de Deus fora de Deus, nós não somos autoexistentes. Então, há sim ainda um grau de dependência de Deus. Então, as substâncias criadas por Deus, as criaturas de Deus, existem exteriormente de Deus e exercem real eficiência, mas a base da nossa existência continua sendo Deus. Essa é a relação que a criação tem com o Criador. É uma relação ainda de dependência completa. Então, Deus não nos abandonou, como no deísmo, e nós não somos Deus, como no panteísmo. Nós somos distintos, independentes, né? Então, não somos separados de Deus, mas também não somos confundidos com Deus. E exatamente por isso que a natureza precisa do exercício da energia divina. O fato de não sermos autoexistentes, como nós vimos aí, faz exatamente com que nós identifiquemos a necessidade plena da criação, e aí não só da natureza, né, mas também de nós, mas da natureza como uma causa secundária, né, que ela precisa da energia divina, ela não é autônoma. Nada na criação é autônomo. A energia divina, o fôlego divino que ele soprou na narina do homem feito do barro, é necessário para que a criação criada continue sendo desenvolvida. E o texto de Hebreus 1:3, ele nos diz isso, olha, o qual, sendo o resplendor da sua glória, é o Cristo, né? E a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Cristo é o resplendor da glória de Deus, é a expressa imagem da sua pessoa, e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e em Colossenses 1:17 também, um verso conhecido por nós, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, ele não só cria, mas
E ele sustenta todas as coisas. Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nele que vivemos, nele movemos, nele existimos. Então não há existência autônoma e independente completamente de Deus. A criação ela ainda é dependente de Deus. E no Saltério nós temos algumas referências também. O Salmo 66, versos 8 e 9. Bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. O que conserva em vida a nossa alma e não consente que vacilem os nossos pés. Olha o Deus que governa aí. Essa é a providência divina no Salmo 66, meus irmãos. Deus conserva em vida a nossa alma e Deus não consente que vacilem os nossos pés. Deus ele nos protege disso. Temos também o texto do Salmo 145, 14 a 16, que diz que o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Nós até já lemos, né, esse texto. O Salmo 63, 8. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustém. Então, a destra de Deus sustém o salmista, ele declara. E o Salmo 36, 6. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Então, olha, Deus conservando a sua criação. Aí. Meus irmãos, eu estou avançando de forma bem rápida, mas fiquem à vontade também para algum comentário, para alguma pergunta, alguma reflexão. E também sobre o tempo, como nós estamos de tempo aí. Pode falar, irmão, por gentileza. Sim, nós temos ainda 3 minutos para essa chamada. Antes de eu enviar o link para a gente continuar a aula, eu queria tecer um comentário, que é sobre essa questão do nosso entendimento e reconhecimento de que a nossa providência, ela vem de Deus. O quão isso impacta de uma forma significativa na nossa vida. Primeiro, que o mérito das nossas ações, por mais que as nossas ações às vezes vão trazer maravilhosos frutos, nós vamos colocar esse mérito em Deus e não em nós, porque é Ele que sustenta a criação dele e nos dá a providência dele. Diferente de quando nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa e que nós conseguimos conquistar algo. Nós vamos nos ensoberbecer e nos desvincular do Criador, certo? Então, isso é muito importante em relação a essa questão do mérito, daquilo que a gente consegue, adquire, já tem, né? Então, meus irmãos, está falando sobre o mérito, que é sobre a divisão da glória. Não há divisão da glória quando nós reconhecemos que a glória é de Deus, porque a providência dele, ele sustenta a sua criação. Mas indo ainda um pouco além, nós conseguimos ter paz e tranquilidade. Por exemplo, perco meu emprego. Se, de fato, eu que me sustento, eu preciso de ficar mesmo desesperado. Mas, se eu acredito que a providência, o sustento vem do Senhor, eu posso ter tranquilidade. E é claro que eu não estou falando em deitar na minha cama, cruzar os braços, esperar chover hambúrguer no meu quarto. Mas eu estou querendo dizer que a gente vai conseguir ter paz, confiar em Deus, que Ele vai abrir uma porta, ou que Ele vai fazer com que um irmão seja usado para me abençoar, talvez financeiramente, ou, enfim, ter paz, meus irmãos, de confiar mesmo na provisão de Deus. Isso só é possível quando nós entendemos que é Ele que sustenta a gente. É impossível ter paz diante de uma situação tecnicamente desesperadora quando nós acreditamos, confiamos em carros, em cavalos, em nós mesmos. Não, meus irmãos, nós devemos confiar no nosso Deus, que é Ele que sustenta toda a sua criação, como o irmão Wesley está trazendo para nós.
Perfeito, irmão. Excelente aplicação. Nós precisamos de aplicar mesmo esse conhecimento da soberania de Deus na providência para entender mesmo que tudo provém dele, não só a criação, mas também o governo e a providência sobre tudo. E aí eu lembro, não sei se os irmãos são da fantasia, o irmão William, Jaqueline, eu sei que sim, minha esposa, o irmão Tiago, eu sei, o Gabriel já assistiu, mas do Senhor dos Anéis, o universo de Tolkien, do Senhor dos Anéis, no universo de Tolkien existe a figura da provisão. Não sei se os irmãos já perceberam isso. O próprio Gandalf, o Gandalf, ele fala muito sobre essa provisão. Nós percebemos que nós tivemos diversas decisões humanas, do Frodo, do Legolas, do Gimli, de todo mundo da Sociedade do Anel, por exemplo, de participar da Sociedade do Anel, de cada um contribuir de alguma maneira. Contudo, todas essas ações aleatórias, né, que unem um, um anão com um elfo, com um hobbit, com um mago, com um humano, todas essas aleatoriedades, o Gandalf vai falar lá na frente que elas não são aleatórias, que elas são obra da provisão. Então, é o Tolkien colocando no universo dele esse aspecto da providência de Deus, esse aspecto de um Deus invisível no universo deles, mas um Deus que governa, de uma mão invisível que governa todos os atos aleatórios, né? E isso é interessante, isso explicado lá. É bem didático a gente entender que as coisas que a gente achava que eram aleatórias não são tão aleatórias assim, né? E entendendo um pouco da provisão, preparando essa aula, eu me recordei de algumas citações do Chesterton. Chesterton é um católico romano, mas que escreveu uma obra chamada Ortodoxia, não sei se os irmãos conhecem, e ele tem um capítulo que ele trata só sobre aspectos da providência de Deus de uma maneira brilhante, brilhante. E eu não podia deixar de trazer, né? Por exemplo, ele diz: é possível que Deus diga todas as manhãs, faça de novo ao sol, e todas as noites, faça de novo à lua. Isso é uma paráfrase, né, da citação dele. Chesterton, ele trabalha a provisão de Deus de uma maneira a confrontar a ideia de leis da física, a ideia de certezas humanas, como o nascer do sol. E ele começa a trabalhar sobre uma possível hipótese. Quem garante que o sol vai nascer toda manhã? Quem garante que, se eu soltar uma maçã, ela vai cair no chão, para baixo? Ou seja, que a força da gravidade, ela existe, que é uma lei. Que lei nenhuma? Não há lei nenhuma. Não há garantia nenhuma que as coisas que sempre aconteceram continuem acontecendo. Vocês são tolos. Se existe uma lei inalterável, olha aí embaixo, não é que as coisas acontecerão de certo modo, mas que Deus fará certa coisa. Então, quando ele fala do sol, ele fala o seguinte, de maneira brilhante, meus irmãos. Quando eu li isso, eu fiquei muito, muito mexido com essa constatação dele, que o sol nasce todos os dias porque Deus dá uma ordem para ele. É como se Deus virasse e falasse: sol, levante-se. E na hora do sol ir embora, ele fala: sol, retenha-se. A lua, a mesma coisa. É como se, para você respirar, meus irmãos, Deus desse ordem ao seu pulmão. Expanda-se. E ele dá ordem ao oxigênio. Entre nas narinas do irmão Michael, do meu filho Michael. É como se ele desse ordem para cada molécula, cada vitamina que você ingere, vá para a corrente sanguínea. Não existem leis.
da física. E aí, sobre as leis da física, supostamente, olha o que ele diz. Os cientistas não explicam isso, eles apenas afirmam que a gravidade, por exemplo, é uma lei. Eles não dizem por que essas coisas acontecem, eles apenas dizem que elas acontecem. E a repetição na natureza, ela pode não ser uma simples recorrência, mas um bis teatral. O que significa que a natureza, ela é um bis teatral, meus irmãos? A natureza, ela é um espetáculo de um autor, um espetáculo de um autor soberano, inteligente, que governa sobre todas as coisas, que dá ordem aos anjos para nos guardarem, como no Salmo 91, e também às coisas materiais, que dá ordem aos pássaros que cantem, dá ordem às flores que germinem, às sementes que germinem. Que maravilha, né, meus irmãos? Segundo ponto, avançando para o desenvolvimento do nosso estudo, o outro ponto a ser aprendido e refletido por nós, à luz da providência de Deus na confissão de fé no ponto 1, é que Deus também dirige, dispõe e governa as ações das suas criaturas. Até agora a gente viu um governo de Deus de um modo mais geral, apesar da gente tocar também nas ações. Mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre as ações, as condutas dos agentes criaturas, né? E o terceiro ponto, vamos trabalhar os dois pontos juntos, o 2 e o 3. Que o providencial controle de Deus está sobre tudo, sobre as suas criaturas, sobre todas as ações delas, e essas ações são de todo gênero, desde a maior, como o nascer do sol, até a menor. Apesar de que, né, o nascer do sol não se trata de uma ação de uma criatura, é um ser humano em si. Então, primeiro ponto, a natureza religiosa do homem é um aspecto sobre as ações dos homens serem governadas pela providência de Deus. A natureza religiosa do homem faz com que ele seja completamente dependente de um governo moral. E aqui eu destaco algo que me veio à mente agora. O Heber Carlos de Campos Júnior, ele uma vez estava expondo, não me lembro nem o tema de forma específica, mas ele falou que nós não somos homo sapiens. Ele fala numa palestra dele que a maior característica que diferencia a raça humana dos animais não é a sapiência. Então ele fala que o nosso distintivo não é ser homo sapiens, e sim ser homo religiosos. Ele fala que nós somos homens religiosos, que clamamos por uma reconexão com Deus. Então essa natureza religiosa do homem faz com que nós sejamos completamente dependentes de um governo moral externo. A moral, nós já refletimos sobre isso em outras aulas, ela não habita dentro de nós. Não, ela não nasce, apesar de habitar, por ter sido colocada por Deus. Nós vimos isso no capítulo 4 também nas últimas aulas. Ela não nasce em nós. E outro ponto, além da dependência de um governo moral que o homem religioso tem, é que a inteligência e a harmonia, isso de todo o universo, é presente nas operações da natureza, apontam para um governo externo complexo e perfeito. Então, introduzindo a ideia de que as nossas ações são governadas pela soberana providência de Deus, é que também o universo grita que há um Deus, né? Nós cantamos isso no Salmo 19, nós lemos isso em Romanos 1, na revelação natural de Deus. Avançando um pouco também, outra coisa que depõe a favor disso, do fato de Deus governar também as ações humanas, é que a história da humanidade demonstra claramente haver a mão providenciadora de Deus. Quando a gente olha para a história, meus irmãos, nós vemos uma sequência de atos aleatórios que são perfeitos, que fizeram com que a humanidade não fosse extinta, que fizeram com que a humanidade descobrisse certas habilidades, desenvolvesse certas habilidades, enfim. Então a história da humanidade, ela depõe a favor de um Deus soberano e inteligente
Diferente do Deus deísta, que governa toda a história, toda a criação. Sim, irmão William? Assim, nós estamos falando de coisas grandiosas, né? Da manutenção da humanidade, da providência de Deus de uma forma esplendorosa. Nós temos acesso a essa providência de Deus nas nossas próprias vidas, se a gente parar para poder analisar. E aqui eu vou contar uma coisa pessoal, mas eu lembro da minha mamãe contar que uma bisavó, uma tataravó dela, era indígena, e o marido dela pegou ela no laço, sem paquera, sem consentimento. Ele levou ela, tomou ela para si. E por causa disso veio toda uma descendência. E então, se hoje eu estou aqui, por exemplo, meu irmão está aqui, meu filho está aqui, é por causa disso que aconteceu. E posso falar, por exemplo, a minha esposa, falar sobre uma outra coisa ruim. Os pais dela são divorciados. Mas se nós estamos casados hoje e temos um filho, é devido ao fato dela ter crescido com o divórcio de seus pais. Sabe, todas essas questões boas e ruins que moldam toda a humanidade, que faz com que as coisas são como são, e tudo para a glória do nosso Deus. Então isso é muito interessante, meus irmãos, a gente vê que as coisas não são aleatórias assim, que as nossas escolhas elas não são elas não são provenientes de nós mesmos, porque elas são movidas por uma motivação de algo que nós não conseguimos explicar, sabe? É uma série de cadeias que fazem as nossas decisões serem tomadas, e isso é uma coisa absurda, mas nada mais é do que a providência e a mão do nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos ver um pouco mais também à luz das escrituras sobre essas questões menores também. Mas é perfeito, né? Cada um de nós aqui é fruto de muito pecado. O William falou sobre sequestro dos nossos tataravôs, do nosso tataravô, divórcio. Olha quanto pecado. Mas por causa disso que Catarina, Estevão, o Olavo existem. Que coisa, né? Que coisa terrível é o pecado. Mas que Deus maravilhoso que governa o pecado sobre o pecado, que pela sua providência ele salva os seus eleitos. Mesmo dessa maneira, né? E aí me lembro da própria história do rei Salomão. Se o pecado do rei Davi com Betseba não tivesse acontecido, Salomão não existiria. Salomão é filho deles. Não o filho do adultério, porque ele faleceu, mas é um filho posterior dos dois. Olha para vocês verem. Deus governando, né, sobre o pecado. Usando o pecado para sua própria glória. A nossa maldade maldita para sua própria glória. Que essa visão prática, ela também das coisas pequenas, ela é muito relevante. A gente pode aplicar isso, não aplicar, enxergar isso nas coisas tão mínimas, das nossas atitudes do dia a dia, do nosso trabalho, decisões que tomamos que geram, quantas coisas geram, efeito borboleta, possibilidades, mas não existem se. Aí se eu não tivesse feito isso, não existe. Tudo estava sobre o governo do Deus soberano. E um outro aspecto para destacarmos sobre a providência de Deus nas ações humanas é que as profecias bíblicas cumpridas demonstram o governo de Deus sobre tudo. E nós vamos ver algumas dessas ocasiões. Deus governa sobre eventos fortuitos. Jó 5,6, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. De onde então que brota? De quem vem? A aflição vem de onde? Não é do pó.
O trabalho não vem da terra, vem de onde? Vem de quem? Vem do Deus. Daniel 2:21. E muda os tempos e as estações, remove os reis e estabelece os reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. E aí, vocês querem texto mais claro, meus irmãos? Os tempos e as estações. Os reis são removidos e estabelecidos. Ah, mas o rei foi removido por causa de uma traição, que, que alguém da sua confiança o traiu e tomou a coroa. Pois é. E foi Deus que removeu esse rei. Então, também sobre a criação bruta, de forma bruta mesmo, a criação de Deus. E vemos o texto do Salmo 147, verso 9. Ele dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos que clamam. Olha, quem alimenta os animais, os pássaros, é o próprio Deus. As atividades gerais dos homens. Ele multiplica as nações e as faz perecer. Ele alarga as nações e torna a reduzi-las. Então, ele governa sobre as nações, né? Ele governa sobre circunstâncias de indivíduos. É 1 Samuel 2, do 6 a 8. Diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado. A qualquer momento, os irmãos podem interromper, levantar a mão, fazer comentários ou perguntas. Deus governa também sobre as livres ações dos homens. Sim, irmão Michael? Fique à vontade. Esse é o assunto que a gente está estudando aqui em casa, né? A gente está fazendo o catecismo o menor, né? Aqui em casa com a família. E a gente está nessa pergunta aí, né? E essa daí, tipo assim, é uma pergunta, é uma questão, né? Derradeira, assim, né? Para todo mundo gospel, vamos botar assim, né? A gente for botar 99% do evangelicalismo, né? Não crê nessa doutrina, né? Então ela é muito atacada, né? Porque a gente crê que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Como ali, né? O William falou, né? Laçou a avó dele e hoje nós estamos aqui. Aí quem é que laçou a avó dele? Foi o próprio Deus que fez aquilo para hoje nós estarmos aqui com ele, né? Então todas as coisas acontecem conforme ele quer. E isso aí as pessoas não querem, né? Como nós lemos ali, né? Tipo, Deus, ele cuida dos pássaros, né? Jesus, quando fala ali, né, que ele nenhum fio da nossa cabeça cai se não é da vontade dele, mas ele não é soberano sobre a nossa vida, né? Então é um ataque muito grande sobre essa providência, né? Essa providência ela influencia tudo quase, né? Se a gente não crê nessa providência de Deus, a gente não crê em nada, né? Então é um assunto que era para ser muito falado dentro das igrejas e infelizmente, né? Não é, né? Exatamente. É aquilo que o William disse, é o que nos traz paz de verdade. É um Deus que providencia, um Deus que provê. Por exemplo, o Olavo, ou seus filhos, meu Michael, se preocuparem se eles vão comer amanhã. Você já tem filhos grandes, na verdade, né? O Davi, o Lucas tá aí, acho que com 11, né? Não sei, 11. Mas o Olavo, por exemplo, do irmão William, que tem aí quase 7 meses, para que ele vai endoidar a cabeça se ele vai ter leite para mamar? Se ele vai ter uma bananinha para comer? Que loucura! Óbvio que não. E ele confia na provisão. Nem do pai e da mãe, na provisão de Deus para ele. Isso que o Salmo diz. Deus suscita a força dos bebês por causa dos seus opositores. A adoração dos bebês. Os bebês confiam em Deus, na provisão de Deus. Eles têm convicção que tem leite, que eles vão mamar. Então, é maravilhoso, meus irmãos. E as pessoas rejeitam, né? Rejeitam, sim, essa doutrina, porque ela, agora, de uma forma mais apologética, mais prática, crê num Deus soberano que governa sobre todas as coisas, me torna... Eu não sei se o que eu vou falar é ruim, né? Para eles é ruim, mas para mim é até bom, né?
Mas, né, me torna um Impotente. coadjuvante. Oi? Impotente. Impotente, é. E isso, na verdade, é bom, né? Graças a Deus, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Mas é que as pessoas não querem se enxergar como fracas. E elas rejeitam por isso esse Deus soberano. E elas creem na ilusão de que elas são soberanas. Então Deus, ele é soberano e ele governa providencialmente sobre a livre ação, as livres ações dos homens, né? Êxodo 12:36. Você vê no texto que o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e os egípcios emprestaram o que pediram. Os egípcios encheram de ouro o povo de Israel nessa ocasião. O Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, foi o Senhor que fez isso. A livre ação dos homens, também as ações pecaminosas dos homens. Nós já refletimos sobre isso, também nos exemplos que o irmão William deu. Mas ó, no Salmo 76 mesmo, diz: certamente a ira do homem redundará em teu louvor. O restante da ira, tu o restringirás. A ira do homem redundará em teu louvor. Olhem só. Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo filho Jesus, ao qual ungiste. E aí, Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios dos povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, o conselho de Deus determinou a paixão de Cristo, o padecimento de Cristo, ainda que verdadeiramente todos esses inimigos de Cristo se ajuntaram contra ele. Então, as ações pecaminosas dos homens estão sob o governo providencial de Deus também. E por último, especialmente tudo que há de bom nos homens. Filipenses 2:13, é Deus quem opera em vós tanto querer como realizar segundo sua boa vontade. Também o texto de Efésios 2:10, né? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, as boas obras também foram providenciadas por Deus para nós. Né? Irmão William? Não, de forma breve, podemos lembrar do próprio Cristo, do Judas, que é uma coisa terrível que um apóstolo de Cristo fez, traiu o próprio Cristo por causa de ouro. Mas se ele não tivesse traído, Cristo não teria sido pego ali, não teria passado pelo que ele passou por nós, pecadores. Né? Exatamente. Então, partindo agora para o próximo ponto a ser tratado, que é o 4, o providencial controle de Deus é a consistente execução de seu eterno, imutável e soberano propósito. Então, no ponto 4, agora refletindo um pouco sobre o que a gente já tratou em outras aulas, que é sobre os decretos eternos de Deus, lá no capítulo 3. Então, meus irmãos, o eterno propósito de Deus se relaciona com tudo o que sucede e também determina tudo o que sucede. Então, os decretos eternos de Deus e o seu propósito eterno, ele está totalmente relacionado com as consequências dele. Né? E o eterno propósito de Deus é imutável. Logo, sua providência também, né? O seu providencial controle sobre todas as coisas se manifesta na execução desse propósito de Deus. Então, a providência de Deus, que evidencia o seu controle divino, soberano, é a execução do propósito. Vocês entenderam? É a consequência dos decretos. É a providência. Então, assim como o propósito de Deus é infalivelmente sábio, justo, benevolente, absolutamente soberano, a providencial execução desses decretos também deve possuir essas mesmas características. Então, uma outra questão também é que ninguém há que possa executar os propósitos eternos de Deus. Então, para o deísta, um Deus que criou e se afastou da criação, então os homens estão executando os propósitos eternos de Deus? Não há quem possa, queridos. Não há quem possa. Não há quem possa fazer acontecer aquilo que Deus determinou. Se Deus determinou, somente Ele pode fazer acontecer.
Então, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Então, concluímos o ponto 4. O ponto 5, ponto já tratado também em outras aulas, é o fim último da providência de Deus. Qual é? A manifestação da sua própria glória. Nós vimos, queridos, nas outras aulas, né, dos decretos eternos de Deus. Então, assim como nos decretos eternos de Deus, o fim último dos decretos eternos de Deus é a manifestação da glória de Deus, e assim como na obra da criação também o fim último é a manifestação da sua própria glória, deve ser também todas as dispensações da providência de Deus. Então, da mesma forma que os decretos e a própria criação de Deus têm como objetivo a manifestação da sua própria glória, a providência de Deus não seria diferente. E Romanos 11:36, um texto-chave sobre o objetivo completo de todas as coisas, né? Que é a glória de Deus, né? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Sim, irmão William? Uma visão externa de uma pessoa que está se deparando com esse entendimento do governo soberano de Deus e da providência divina em tudo, é uma visão que vem na nossa mente imediatamente, como Deus pode ser copartícipe dessas desgraças, dessas coisas ruins, dessas coisas terríveis. Não parece certo, não parece se encaixar bem. E a gente acaba pensando assim, como que Deus pode ter participado de um secreto de uma tataravó minha, ou ter governado sobre o divórcio da minha esposa, sabe? Ou participado de assim, ter governado sobre o adultério do rei Davi, ou ter influenciado multidões para soltar Barrabás. Meus irmãos, mas é esse ponto sim que é a resposta desse questionamento. Porque tudo é para a glória dele. A nossa visão, ela é limitada. Nós enxergamos as coisas olhando para o nosso umbigo. Mas Deus enxerga as coisas com olhos eternos. Então, todas essas coisas que nós julgamos como terríveis, meus irmãos, e realmente é terrível, um estupro, uma coisa assim, morte, sabe? Mas, meus irmãos, segundo a própria palavra de Deus, tudo é para a glória dele. É para a glória dele. Isso é maravilhoso. Sim, irmão Michael. E essa mesma visão aí que o William falou é a conclusão, tipo, que o meu de 11 anos, né, quando começa a mostrar para ele essa providência de Deus, né, aí a primeira coisa que vem, né, já vem em mim e com certeza vem em todos vocês, né, a primeira coisa, então Deus é mau, né, porque se tudo isso é desse jeito, só que quando a gente começa a entender que tudo é para a glória dele, e tudo, porque a pergunta que a gente está é sobre o plano de Deus, né, que Deus planejou tudo. Então, e ontem foi uma briga assim com ele, né, nós, né, aí ele disse assim, não, mas não tem como a gente entender, de 11 anos, né, ele, né, não tem como a gente entender desse jeito que isso aí, então, Deus é ruim, né, e aí, claro, né, a gente vai mostrando dentro da palavra que, né, não é desse jeito, mas o nosso primeiro impacto conhecendo um Deus que provê tudo para nós, a gente acha ruim, né? Para a gente ver, né, a maldade que nós temos no nosso coração, né? Que Deus provê tudo, Deus faz tudo para nós, né? E a gente no final ainda acha que ele é ruim, né? É essa que é e a gente é impotente, né? Parece que a gente é impotente porque a gente tem que depender dele, né? É. Mas essa tentativa dessas pessoas, é até uma tentativa louvável, assim. Poxa, realmente, eu Deus não pode ser o autor do pecado, o autor do mal, ser responsável pelo mal. E de fato não é. De fato não é. Então é uma preocupação válida, sim. Só que
o que eles fazem com essa preocupação? O que essa preocupação faz com eles? Tira eles das Escrituras. Por quê? Nós estamos trabalhando aqui com textos bíblicos, né, meus irmãos? Com teologia bíblica, entendendo e compreendendo como Deus se revelou, e Deus se revelou como um Deus que governa até sobre o pecado. Agora, a conclusão de que por isso Deus é culpado pelo pecado, e isso é por conta sua. Isso já não é por conta das Escrituras, não. Então, a confissão de fé de Westminster é muito feliz quando ela diz o que nós estamos dizendo, afirma o que nós estamos afirmando, e também afirma, como nós já estudamos no capítulo 3, que de forma que Deus nem é o autor do pecado, nem violentada é a vontade do homem, nem são tiradas nem é tirada a contingência das causas secundárias. O que a Tá no capítulo 3. gente está aqui, né, que dizer assim, Deus não é o autor do pecado, né? Aí depois, quando a gente entende tudo isso, aí ele finaliza mais ou menos isso no catecismo, né? Aí diz assim, ó, mas aqui é uma dos muitos casos nos quais devemos aceitar as Escrituras ao invés de seguir o que parece razoável a nós, né? Quando nós cremos nas Escrituras, nós temos que crer nas Escrituras, né? E Deus não é o autor do pecado, né? Então, e não é ele que faz, ele usa a nossa maldade, né? Mas na carta de Tiago, fala que Deus não tenta, Deus nem pode tentar ninguém. Né? Aí a gente tem que calar, nos calar, se nós cremos na palavra, né? Nos calar diante da Escritura, né? Essa que é a realidade de um cristão verdadeiro. Nós temos né? que aceitar pela fé. Pela né? fé. Irmão William? Não, só naquilo que o irmão Tiago falou, que o irmão Michael falou, com base no que o Tiago falou domingo no culto, que Martim Lutero tem uma frase que ele odiava a justiça de Deus, e que nós todos também, naturalmente, odiamos, né? É verdade. Deus nos abençoe com fé, nos dando esse dom maravilhoso da fé. O dom pelo qual nós creremos, aceitaremos e amaremos a verdade. Amaremos a verdade ainda que ela seja estranha, às vezes, aparentemente contraditória, aparentemente dolorosa para nós. Né? Sim. Só para finalizar, tô falando demais. Mas é porque se nós também entendermos a nossa depravação total e nós sabermos que nós merecemos toda a ruindade, tudo de ruim que acontece na humanidade ainda é pouco. Então, quando eu me referi à questão da justiça de Deus, é também sobre essa linha de entendimento. Se todas essas coisas ruins acontecem, elas não são piores porque Deus está com a mão dele restringindo sua própria ira, porque era para ser muito pior. Então, nós, com esse entendimento, a gente consegue entender melhor o pecado, as coisas ruins que nos acontecem, como sendo a mão de Deus limitando, segurando para que não aconteça ainda. Sim. Nós trabalhamos muito esse assunto quando nós estávamos no capítulo 3, né? Tem muito sobre esse assunto, sobre Deus ser o autor do pecado, sobre a maldade humana. Nós vimos naquele texto mesmo que nós usamos aqui, é um texto de Atos. Era o texto de Atos mesmo? Deixa eu ver aqui. Isso, que verdadeiramente se ajuntaram na cidade, Herodes e o povo contra o ungido de Deus, para fazer aquilo que Deus já tinha determinado. Nós refletimos muito sobre isso, né? Bom, Tiago, seja bem-vindo. Dê-nos o ar da graça, de vossa sabedoria. Irmãos, a gente vai comentando a respeito, os irmãos estão comentando a respeito, e a gente sempre leva por esse lado, que é maravilhoso, que é o fato de Deus, né, não nos dá aquilo que merecemos, né, não nos dá o inferno que merecemos, né. Então, na providência de Deus eterna, na sua providência, ele impede de que nós recebamos, né,
como o William bem disse, o inferno eterno, e nos faz perceber que todas as coisas estão caminhando de acordo com a vontade de Deus. E como o Wesley bem disse na nossa aula inteira, né, todas as coisas, elas estão sendo colocadas por Deus, feitas por Deus, e é como Deus decretou e está fazendo as coisas no tempo. Ele decretou fora do tempo e está fazendo elas no tempo, né? Ele chama o sol, chama o ar, a nós, tudo para sua própria glória. Mas há algo que eu não sei se os irmãos já comentaram isso, não percebi se os irmãos comentaram isso. Se comentaram, eu só vou estar acrescentando, falando de novo, né? Mas os irmãos já pensaram que o ato da providência também revela que, por exemplo, nós que somos cristãos, que estamos aqui reunidos, louvando a Deus, adorando a Deus, o Senhor que criou esse momento para estarmos aqui, né? E o Senhor nos deu esse momento e Ele não deveria nos dar, né? Mas por sua graça e a sua providência nós estamos aqui. Olha que ato de bondade, de amor de Deus para conosco. O Senhor pensou em nós, pensou em mim, né? Pensou nos irmãos. E não só isso, a gente sabe que Jesus revelou a respeito da providência daquele grande dia no qual nós vamos receber novos nomes, e o Senhor vai dizer que conheceu a gente. O ato da providência é porque o Senhor nos conhece, nos conheceu, e todas as coisas que Ele moldou, tanto não recebermos o inferno, mas recebermos a maravilhosa graça de conhecê-lo aqui nessa aula. Então, esse ato de amor, a providência, ela revela o amor de Deus para com seus filhos, e nós podemos saber que Deus, ele sabe que a gente existe. E não só sabe que a gente existe, ele nos ama. E não só nos ama, como ele moldou pelo seu poder de Deus. Ele exerceu poder infinito na sua providência para estarmos aqui, cultuando a ele. Então, o amor de Deus se revela na providência, no Senhor nos convidar e nos proporcionar e atuar a adoração a Ele em nós, né? Então, olha que maravilha. O William disse, o Senhor impede a gente de ir para o inferno, de receber o mal que nós merecemos. Mas olha só, o Senhor, olha o benefício, não é só o mal que Ele impede, mas Ele traz o bem para nós, filhos de Deus, e traz essas maravilhas. A providência, ela é maravilhosa, né? Graças a Deus, meus irmãos. Só destaco aqui o que o William disse e o que o Tiago disse. O William evidenciou a misericórdia de Deus, o atributo da misericórdia de Deus, que é o fato de Deus não dar aquilo que nós merecemos. E o Tiago destacou o atributo da graça de Deus, que é o fato de Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. À luz do capítulo 2, do que nós aprendemos sobre o ser de Deus, só fazendo uma conexão sobre outras coisas que nós já estudamos, né? Que alegria, meus irmãos. Que maravilhoso amor Deus tem nos amado, né? Que grande amor. E eu finalizo nossa aula, partindo para as aplicações, com mais uma frase de Chesterton. Realmente a visão dele da providência me apaixonou, sabe? O mundo não me parece ser uma máquina. Parece-me ser um drama. Isso revela, meus irmãos, que o mundo não está cheio de leis que, de modo grandioso, guia a história, ou que de modo pequeno também guia as nossas atitudes no dia a dia, o nosso trato com os nossos amigos, irmãos, familiares. Mas um grande drama. O que é um grande drama? É uma grande peça preparada carinhosamente, amorosamente, como o irmão Tiago disse, amorosamente, por um Deus inteligente, completamente sábio, soberanamente gracioso. E a mão da providência de Deus, ela revela que o mundo é um grande drama. O mundo é uma grande obra de Deus. Não só da criação, entendam. A obra de Deus da criação
ela não é uma tela estática 2D pintada. Ela é obra da provisão. Ela é a criação em movimento. Então ela é uma grande peça mesmo, um grande drama, porque a criação está em movimento, eficazmente acontecendo, né? Graças a Deus. Então, partindo para nossas aplicações, meus irmãos, como então nós vamos viver? Os irmãos já fizeram algumas aplicações durante a aula. Tenham em mente a aplicação que o irmão William destacou, de que isso nos humilha e nos faz adorar, e nos dá paz, né? Tenham em mente essa aplicação também, e vamos pensar em como viver de acordo com essa verdade da providência de Deus. Primeiro, que nada ocorre fora da providência divina, então não há acaso. Portanto, diante de frustrações, de perdas, incertezas, reconheça em oração a Deus que tais circunstâncias estão sob o governo sábio de Deus. Reconheçam a fonte de todas as coisas, a fonte dos acontecimentos, e dessa maneira você terá paz. Então reconheça o que fazer. Reconheça, se você está triste e sofrendo, reconheça. Se o seu filho não está dormindo como deveria, reconheça que essa é a providência de Deus, a sua vontade boa, perfeita e agradável de seu governo sábio. Se você está doente, reconheça. Se você está alegre, reconheça. Se você está com muito dinheiro, reconheça. Se está pobre, reconheça. Enfim, e por aí vai. Ore a Deus em gratidão por tudo. Segunda, a providência divina não elimina a responsabilidade humana. Antes a estabelece e a utiliza para a glória de Deus. Nós também aplicamos dessa maneira quando estamos tratando sobre os decretos eternos. Então, da mesma maneira, examine então a sua vida e pratique obediência concreta na área em que tem sido negligente. E Deus estará providenciando para você transformação de vida. Mamãe que orou, né, por mim, na nossa reunião de oração, por pecados meus, por santificação minha, também nossa. E esse que é o ponto. Faça. Pare de pecar imediatamente. E então Deus estará te dando providencialmente a força para isso, né? Se não quer fazer uma coisa, não faça. Se quer fazer, faça. Então, examine a sua vida e pratique obediência concreta. Se você identifica que você não está orando, então ore. Comece imediatamente. Separe um tempo do seu dia e ore. Eu digo isso para mim também. Eu tenho tentado orar mais pessoalmente, sabe? Se você tem outros pontos de negligência, então resolva-os. E terceiro ponto, terceira aplicação, todo bem, preservação e progresso procedem exclusivamente de Deus. Então tudo procede exclusivamente de Deus. Então cultive em suas orações confissões de dependência e gratidão, atribuindo a Deus toda a glória. Esse é um pouco da aplicação que o irmão William disse. Dê então a Deus a glória. Dê a Deus a glória. Nas suas orações, confesse a sua dependência e sua gratidão a Deus. Confesse que Deus é o Deus de toda a glória. Então, meus irmãos, que essas verdades da providência de Deus transformem nossa vida, né? E que possamos pôr em prática todo esse conhecimento, como nós sempre oramos aqui também. Mais algum comentário, mais alguma pergunta? Já vamos orar, encerrando a nossa aula. Então vamos orar, agradecendo a Deus dessas maneiras, né, que nós aplicamos. Vamos orar também reconhecendo que tudo está sob o governo de Deus e, portanto, demonstrando nossa dependência e gratidão a Ele. Oremos, Senhor, nosso Deus, diante do Senhor e diante de nós mesmos, do nosso pecado, nós identificamos o quão negligente nós somos com diversas questões, Senhor.
da, da, da sua, da sua lei moral para nós, Senhor. De como o Senhor governa tudo, quão distantes nós estamos de amar o Senhor e a sua lei. Às vezes, as nossas atitudes demonstram o contrário. Mas nós estamos refletindo um pouco mais hoje sobre como o Senhor governa todas as coisas. E dentre todas as coisas, o Senhor governa algo muito, muito impactante, que é nós próprios. O Senhor nos governa, o Senhor governa o nosso coração, Senhor. O Senhor trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne. O Senhor nos move, como o irmão Tiago disse, a te adorar. O Senhor nos move a desejar e amar o seu culto, amar o Senhor. Eu, reconhecendo a sua soberana providência, eu agradeço. Agradeço porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu agradeço por cada provação que cada um irmão aqui está passando. Não de forma masoquista, mas com fé e confiança de que essa é a sua vontade. De que isso te glorifica e de que isso nos santifica. De que isso contribui, coopera para o nosso bem, porque nós amamos o Senhor e fomos chamados segundo o seu propósito. Deus, eu oro em gratidão ao Senhor por toda a sua providência, porque o Senhor guia toda a história, que o Senhor não nos deixa no controle. Obrigado por não nos deixar no controle. Obrigado, Senhor. Ai de nós se nós governássemos nossa própria vida. O mundo sequer existiria, nós estaríamos, se não mortos, entregues a toda sorte de pecados, Senhor, malditos. Obrigado, Deus, por governar o nosso coração. Eu oro para que o seu governo nos transforme também, nos santifique. O Senhor transforme o nosso coração cada vez mais, nos dando um coração que te adora, que te louva, que te ama, para nós e para os nossos filhos. Que o Senhor nos livre, Senhor, do nosso pecado. Para a tua glória, Deus, eu oro por meio do Filho, quem verdadeiramente te louva, te adora e te cultua, por meio do seu sacrifício eterno. E por meio dele que eu oro, que o Senhor me ouve, que o Senhor ouve os irmãos, e que eu creio com fé que o Senhor providenciará para nós, os seus eleitos, a sua igreja, aqueles que o Senhor ama em Cristo, santidade, santificação, amor do Senhor, salvação, proteção, paz. Eu creio, Senhor. Graças a Deus pela sua palavra e pelo Cristo, nosso Salvador, em quem nós estamos. Amém.